Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele, tu és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Temos vivido dias interessantes, dias difíceis para alguns, mas eu costumo dizer que nós temos que ter o coração grato de estarmos firmes aqui, vivos, respirando, porque o Senhor tem nos sustentado. Amém? O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado da sua família, e nós damos glória a Deus por isso, é tudo por graça e misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Eu convido você, querido, a abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, um dos versos mais conhecidos na Palavra de Deus, mais famosos aí. Lembrando que nós estamos também gravando essa mensagem, que você que está online nos assistindo, seja muito bem-vindo, fique com a gente.
Eu peço apenas alguns minutos da atenção dos irmãos. Eclesiastes capítulo 3. O primeiro é um texto muito famoso, como eu já disse, e o título tem, e o capítulo tem por título Tempo para Tudo. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, a partir do verso 1. E há tempo para todo o propósito debaixo do quê? Dos céus. Vamos ler novamente o verso 1 apenas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eu costumo colocar um tema nas mensagens que eu compartilho com os irmãos. E essa noite a mensagem tem por tema que é o seguinte: o tema é: está demorando muito para acontecer de repente. Grave aí. Está demorando muito para acontecer de repente. Talvez não faça sentido para você agora isso, mas eu creio que vai fazer sentido se você ficar ligado comigo. É muito importante ressaltarmos aqui nessa noite que nós vivemos num mundo muito acelerado. Nós vivemos num mundo que quer todas as coisas de imediato. É muito interessante a gente pensar e talvez se alguém aqui que esteja na faixa dos 50 anos de idade, uma geração mudava para outra geração. A mudança de uma geração, ou a duração de uma geração, antes era de 40 anos. Então passava-se 40 anos e uma nova geração surgia. Hoje as gerações elas mudam em menos de 5 anos. Em menos de 5 anos nós temos uma geração nova. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu com 20 anos de idade, um exemplo que eu tenha 20 anos, eu tenho 20, brincadeira, tenho 29. Mas um exemplo que eu tenha 20 anos de idade, eu já não consigo compreender a mentalidade ou a forma de pensar de um adolescente de 15 anos. Parou para pensar nisso? Eu com 20 anos de idade, se eu tivesse 20 anos de idade, eu não consigo compreender a mente de um adolescente de 15 anos. Isso é loucura, isso é muito, muito, muito intrigante. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos numa sociedade imediatista. Tudo nós queremos para ontem. E isso acaba refletindo em nós também. Por mais idade que você possa ter, essas características dessa geração acabam refletindo em você também, acabam refletindo em mim. Nós queremos as coisas para ontem. Hoje é tudo no celular, hoje é tudo fast food, é tudo fast, é tudo muito rápido, é tudo muito fácil. Eu lembro que quando eu comecei a namorar a Larissa, eu tinha 17 anos de idade, ela tinha 15 anos. Nós nos encontrávamos na biblioteca. Eu acho que nenhum estudante hoje frequenta uma biblioteca, porque não é um ambiente, não faz mais sentido frequentar a biblioteca se eu tenho tudo no celular. Antes a gente usava a biblioteca, não sei se os irmãos sabem, obviamente, mas nós usávamos a biblioteca para pesquisar as coisas nos livros e estudar e tudo mais. Eu usava para me encontrar com a Larissa, isso tá bom. Mas Deus já me perdoou desse pecado, tá? Fiquem tranquilos. Mas hoje é uma coisa que não existe mais. Tudo para ontem. Eu peço uma comida pelo meu celular, com apenas um clique, e 1 hora depois está na minha casa, prontinha, eu como. E se demorar 1h10, eu reclamo porque está demorando muito. Não é verdade? A gente reclama porque está demorando muito. Não é possível que está demorando. Como que as pessoas não conseguem assar uma pizza em 5 minutos e trazer na minha casa? Tudo evolui muito rápido. Por exemplo, eu tenho uma história para contar para os irmãos, onde eu tinha um celular, eu tenho, na verdade, um relógio, e esse relógio quebrou. E eu mandei para a assistência, um relógio que eu ganhei de presente, um relógio caro, mandei para a assistência para arrumar,
E a assistência demorou 6 meses para me devolver e devolveu sem arrumar. E aí eu tentando brigar lá com a assistência, reclamar e vou ver, tomar as minhas providências. Mas um dos argumentos que eu tenho é que se passaram 6 meses, já se lançaram 2 modelos novos do relógio que eu tinha. O meu relógio, em 6 meses, ele ficou desatualizado. Ele já não é o mais novo, como era há 6 meses antes, ou 6 meses atrás. Isso acaba refletindo em nós. Nós queremos tudo para sempre, ou tudo para agora, tudo de imediato, tudo queremos que aconteça agora, ontem. Mas eu lembro, os irmãos, que o título dessa mensagem está demorando muito para acontecer de repente. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 5. Lá no Novo Testamento. Marcos, capítulo 5. Diz assim. Diz uma história muito interessante que nós conhecemos, também muito famosa. Mas eu quero tomar um tempinho agora nesse texto. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Diz assim: Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e que te imponhas as mãos para que sare e viva. Verso 24. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Verso 25. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. O verso 27, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou a sua veste. Dizia ela: Se tão somente tocar as tuas vestes, sararei. O verso 29 diz: Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada. Olha que interessante, esse texto nos fala sobre a mulher que sangrava. Ela tinha uma hemorragia, essa mulher sangrava há 12 anos. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, relata o momento onde Jesus está caminhando com seus discípulos lá e um homem vem pedir que Jesus imponha a mão sobre a vida de sua filha e ela possa ser curada. Isso acontece mais para frente. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver essa história. Mas o que me chama a atenção é essa mulher que há 12 anos sangrava. Ela estava doente há 12 anos. A mulher sangrava há 12 anos. Mas em um encontro com Jesus, em apenas um encontro com Jesus, essa mulher foi curada. Algo muito interessante pensar é que ela não teve a atenção de Jesus no momento que ela foi curada. O texto fala que estava uma multidão cercando Jesus, centenas de pessoas provavelmente ali em volta de Jesus, e ela com dificuldade de chegar, o texto fala que ela vai e alcança e toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, o texto diz que ela se sentiu imediatamente curada. Apenas por tocar nas vestes de Jesus. O texto fala mais para frente, você sabe disso, que Jesus para e ele percebe que algo saiu dele naquele momento quando ela tocou ele. Mas essa mulher teve um encontro com Jesus e ela foi curada. Eu quero que você junto comigo imagine a situação dessa mulher. Ela não estava doente há alguns dias. Ela não estava doente há alguns meses ou poucos anos. Agora você imagina o que é uma mulher sangrar
ter uma hemorragia seguida por 12 anos. 12 anos. Ela muito provavelmente estava cansada. O texto diz que ela gastou todo o seu dinheiro tentando resolver o problema. Ela procurou toda a medicina que existia na época para tentar resolver o problema que ela tinha, para tentar resolver a doença que ela tinha. Estava cansada, estava desmotivada. Mas no tempo de Deus, e entenda isso, eu quero que você preste muita atenção aqui, e eu não vou demorar muito aqui nessa mensagem, mas eu creio que se você prestar muita atenção, você vai ser abençoado nessa noite, assim como eu estou sendo. Há 12 anos sangrava, mas no tempo de Deus, no tempo correto, no tempo segundo a vontade de Deus, ela foi curada. Demorou 12 anos para ela ser curada de repente. Demorou 12 anos para ela apenas tocar nas vestes de Jesus e, de repente, ser curada. Olha que loucura. Isso me intriga muito, isso me deixa muito curioso a respeito disso. E eu quero, com apenas 3 pontos, bem rapidamente, fechar essa mensagem. E o primeiro ponto é, queridos, que nós como igreja, receba isso em nome de Jesus, nós declaramos isso o tempo todo, mas nós precisamos saber e entender e ter a certeza que nós servimos a um Deus que é soberano. Amém? O Deus que nós servimos, Ele é soberano. É muito interessante que Jó, capítulo 37, verso 23, fala assim: fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso. Olha que interessante. Jó, a partir da perspectiva de Jó, ele diz: fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Sempre foi e sempre será. Será que ele não sabia? Será que ele não poderia ter curado essa mulher antes? Se ele sabe de todas as coisas, se ele é onipresente, se ele é onisciente, se ele é poderoso, será que... Por que será que muitas vezes o Senhor demora para responder a nossa oração? A pergunta que eu faço é: por que será que Deus demora para responder a sua oração? Aquilo que você tanto pede, aquilo que você tanto clama há muitos anos, por que será que ainda não acontece? A resposta é muito simples: porque Deus é soberano e no tempo dele, no tempo certo dele, as coisas vão acontecer. Pode demorar muito para acontecer de repente. Pode demorar muito, mas quando você vê, quando você parar para analisar a situação, já aconteceu. Porque Deus trabalha dessa forma. No tempo dele, Ele é soberano. Segundo ponto que eu anotei aqui para compartilhar com os irmãos é, queridos, que nós não podemos desistir. Ele é soberano e nós não podemos desistir. Coríntios fala que enquanto estamos na terra, nós enxergamos as coisas como num espelho embaçado. Mas quando estivermos face a face com Ele, aí sim nós vamos compreender todas as coisas. Querido, o que isso nos ensina? Que por mais que eu e você, por mais que a gente tente entender o tempo de Deus, a gente ainda não vai conseguir ter noção 100% do que é esse tempo de Deus. Uma certeza eu tenho e compartilho com os irmãos é que a sua vontade não é a vontade de Deus. A sua vontade, ela não é necessariamente a vontade de Deus. O seu tempo, o meu tempo, não é o tempo de Deus. Por isso, eu digo aos irmãos de todo o meu coração, nós não podemos desistir.
Nós não podemos parar. Sabe aquilo que você tem pedido há muito tempo? Não pare. Não pare de orar. Não pare de adorar. Não entregue os pontos. Não se renda ao não acontecer, ao não realizar de Deus. Não pare. Persista. Continue firme. Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Nós não podemos desistir. Vale a pena continuar, vale a pena continuar orando, vale a pena continuar colocando os nossos joelhos ao chão e clamar a Ele, porque o tempo é dele, o tempo é desse Deus que é soberano. Nós lemos no começo da mensagem que em Eclesiastes, onde diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E o terceiro e último ponto dessa mensagem é descanse. Salmos 46, no verso 10, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Eu vou ler novamente. Salmos 46, no verso 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que Deus está nos dizendo aqui nessa noite é o seguinte: não pare, não desista. Aquilo que Ele colocou no seu coração ainda pode ser realizado. Receba isso em nome de Jesus. Aquilo que Ele colocou no seu coração ainda pode ser realizado. Mas se não for realizado, fique tranquilo. Sabe por quê? Porque Ele tem o melhor. Porque se Ele não realizar, se não for realizado, fique tranquilo. Porque Ele sabe que não vai ser bom. Fique tranquilo, descanse na presença do Senhor. Entregue a sua vida por completo a esse Deus que sabe de todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas. E a palavra dele nos dá respaldo de que se eu me agradar dele, ele vai satisfazer os desejos do meu coração. A palavra de Deus tem milhares de promessas ou centenas de promessas onde eu sei e entendo que Ele está trabalhando em meu favor. Então receba isso em nome de Jesus. O Senhor está trabalhando em seu favor. O Senhor está trabalhando ao seu favor. Ele é soberano. Não desista. Mas também descanse. Descanse. Porque é no tempo dEle. É quando Ele quer. É para a glória dEle. Eu vim aqui nessa noite apenas te dizer que nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu vim aqui nessa noite apenas para dizer a você: persista, continue orando, continue clamando, não pare, não pare. A mulher, por 12 anos, sofrendo, mas um dia ela tocou em Jesus. E ela tocou em Jesus no tempo dele, no tempo de Deus, no tempo certo. E ela foi curada no tempo dele. Ela foi curada no tempo certo. Se perguntássemos a essa mulher quando ela queria ser curada, ela falava assim: no primeiro dia que eu fiquei sabendo que eu tinha essa doença. Mas Deus, no tempo dele, resolve todas as coisas. E isso resulta em glória eterna ao nome de Jesus. Quanto menos esperamos, vai acontecer de repente. Receba isso em nome de Jesus. Eu quero liberar isso sobre a sua vida agora. Quando menos você esperar, vai acontecer de repente. Aquilo que está debaixo da vontade de Deus.
quando você menos esperar, aquilo que você tem clamado há anos, vai acontecer. O que nos resta fazer? Continuar, persistir, continuar orando, continuar adorando, continuar servindo, continuar amando ao Senhor, continuar amando as pessoas, continuar espalhando o reino dele, porque quanto menos esperarmos, vai acontecer de repente. O milagre vai acontecer. Receba isso em nome de Jesus. O nosso Deus não saiu do controle da história. E Ele não saiu do controle da sua vida e da minha vida. Amém? Convido você a ficar de pé no seu lugar. Vamos orar. Senhor, Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Nós engrandecemos a Ti e dizemos que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, poderoso. Não existe outro Deus igual a Ti. Nós nos rendemos à Tua presença. Pai, como nós declaramos aqui nessa noite, nós cremos que o Senhor é soberano. Nós cremos que o Senhor é soberano. E por crer que o Senhor é soberano, nós descansamos em Ti. Nós descansamos em Ti. E o descansar em Ti não consiste em não fazer nada. O descansar em Ti significa continuar honrando o Senhor, continuar amando o Senhor, continuar espalhando o Teu amor, continuar orando, continuar adorando, continuar fazendo para a glória do Teu santo nome. Porque nós sabemos que o Senhor nunca saiu do controle da história. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus grande e há tempo certo para todas as coisas. E nós nos submetemos diante ou debaixo da Tua soberania, Deus, e declaramos que nós dependemos do Senhor e nós queremos viver o tempo do Senhor. Nós queremos viver o tempo do Senhor. Pai, eu libero sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que estão aqui nessa noite, aqueles que estão assistindo às suas casas, Pai. Pai, invada os nossos corações, invada esses corações da Tua presença, Pai. Pai, traga uma paz inexplicável ao nosso coração. Traga uma alegria inexplicável ao nosso coração, Pai. Que a gente possa ter o ânimo revigorado, que a gente possa ter uma vida mais feliz, acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Descansando que o Senhor está trabalhando ao nosso favor, Pai. Pai, nos enche do Teu Espírito, nos enche da Tua alegria. Renova as nossas forças, Pai, nos entregamos a Ti, Pai. Renove as nossas forças para que possamos viver para o Senhor cada vez mais. Para que possamos viver para a Tua glória cada vez mais. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Seja cheio do Senhor.